Olá, meus loves! Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Kelly Simões e hoje eu vim contar para vocês a minha experiência viajando do estado do Rio de Janeiro até o estado de Pernambuco de ônibus, ficando 48 horas dentro do ônibus, 3 dias, porque eu saí numa segunda e cheguei lá na quarta-feira com uma criança de 5 anos. Eu vou contar tudo pra vocês, vou dar dicas, vou contar pra vocês como é que é. Então eu vou pedir, gente, desde já, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque é de graça, é rápido e me ajuda muito, tá? Conto com a ajuda de vocês. E mais uma coisinha. Gente, eu quero pedir desculpa. Mais uma vez, vim assim, com cara lavada, cabelo molhado, mas eu sou aquela pessoa que, enquanto descanso, carrega pedra, sabe? É uma correria, eu trabalho fora, sou mãe, dona de casa, então eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tô assim, sabe, gente? Então, se eu parar pra poder me arrumar e gravar vídeo, dá até desânimo, porque é correria. Eu, por exemplo, vou terminar de gravar esse vídeo e já tem coisas me esperando pra fazer. Então, é aproveitar a oportunidade, bora lá, porque é isso aqui que eu gosto de fazer. A gente ama gravar vídeo aqui pro YouTube, então eu conto com a força de vocês pra me ajudar aqui no like e também desconsiderar essa parte. Vamos pro vídeo. Gente, pra quem não sabe, eu moro na cidade de Volta Redonda, que fica localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. É uma cidade bem localizada, porque ficamos na divisa do estado de São Paulo, de Minas Gerais e bem próximo da capital do Rio de Janeiro. Antigamente tinha um ônibus da Itapemirim que saía da minha cidade com destino à cidade do meu pai, quer dizer, a cidade vizinha, que é a cidade de Afogado da Engazeira, porque meu pai mora na cidade de Guaraci, que fica no Agreste de Pernambuco. Mas não sei por que não existe mais esse ônibus. Então, pesquisando tanto pela internet quanto eu fui no guichê da rodoviária para saber, eu descobri que eu tinha duas opções. A primeira, pegar um ônibus saindo de Resende, porque esse ônibus sai de São Paulo, passa por Resende, pela aviação Gotijo, só que a passagem era arredondando R$ 980. E a segunda opção, eu tenho, caso eu vou viajar de novo, pegando no Rio de Janeiro, na rodoviária da Novo Rio. É um ônibus que sai de São Paulo, pega a Dutra direto para o Rio. E a passagem custa, arredondando, R$ 450. E o ônibus da minha cidade até a Novo Rio, que é a Aviação Cidade do Aço, arredondando, custa R$ 60. Por mais que Resende seja uma cidade mais próxima da minha, financeiramente é mais vantagem ir pro Rio de Janeiro. Mas só que, gente, eu estava com um pouco de medo, porque eu tenho um certo medinho da capital, sabe? Assim, por algumas coisas que a gente escuta, algumas coisas que eu já vi, graças a Deus, nunca vivi nenhuma experiência negativa lá, mas algumas coisas já me assustaram, sabe? Então eu estava com um pouco de medo por ter que levar uma criança de 5 anos, e a rodoviária lá é muito movimentada, mas graças a Deus a minha amiga conseguiu ir comigo. Muitas pessoas me aconselharam a não ir pela Itapemirim, por ter tido muitas experiências negativas. A minha mãe é um exemplo. Quando ela veio me visitar, ela teve experiência negativa tanto quando veio quanto quando voltou. O ônibus quebrou, o ar-condicionado não funcionava, teve que até trocar de ônibus, mas graças a Deus eu não tive esse problema. Eu fui pela Itapemirim, eu até cogitei em ir de avião. Só que o meu filho, ele colocou um pouquinho de medo em mim, porque ele não queria ir de jeito nenhum de avião, e eu escuto muito ele. E também eu teria que desembarcar em Recife, e pelo horário eu não ia conseguir encontrar ônibus no mesmo dia para a cidade do meu pai, que fica quase 4 horas de Recife, entendeu? Então, existe uma grande possibilidade de eu ter que chegar e ir para um hotel, dormir em Recife, para poder pegar o ônibus no outro dia. E eu não conheço Recife, mais uma vez frisando, com uma criança de 5 anos, eu não quis correr esse risco, assim, sei lá. E eu falei, melhor entrar dentro do ônibus, viver toda essa aventura, já descer na cidade que eu tenho que descer mesmo, sem precisar fazer essas baldeação. E o preço da passagem de voo estava ainda mais barato do que de ônibus, porque a passagem de avião eu tinha encontrado por 420, de ônibus foi 450. E, de qualquer forma, eu teria que ir para o Rio de Janeiro, porque o aeroporto também é no Rio, né? Não tem aeroporto na minha cidade. Sairia a mesma coisa em valor, tanto de ônibus quanto de avião. Então eu não fui por conta do preço, foi mesmo pela questão que eu achei mais prático ir de ônibus. O meu plano era viajar no sábado. Então quando eu entrei na internet, eu vi que no sábado o ônibus era convencional. E na segunda-feira o ônibus era semi-leito. Como eu sei que um ônibus semi-leito é muito mais confortável, é óbvio que eu já viajei em ônibus semi-leito
Eu vou procurar aqui algum vídeo de um ônibus que eu já viajei no semileito. Tá, então entramos dentro do ônibus e de repente eu vi que o ônibus não era semileito, era um ônibus convencional. Aí teve uma parada, né, que a gente foi conversar com o motorista e a minha amiga falou com ele, ué, a gente comprou uma passagem semileito, mas esse ônibus não é semileito não, ele é convencional. Aí ele falou assim, não, ele é semileito sim, porque tudo que tem encosto no pé, da perna, é considerado semileito, mas eu sei que não é isso. Aí ele falou mais outras coisas sobre o ônibus, falou que os ônibus do semileito eram novos e tudo mais, e realmente percebemos isso nas paradas que fomos parando, né? Que os ônibus convencional são ônibus mais antigos e o ônibus semileito são ônibus novos. Se você for comprar sua passagem, compre sua passagem no ônibus semileito, porque esses ônibus são novos. E por ser um ônibus novo, ó, todas as poltronas estavam limpas, novas, os carregadores celulares todos funcionavam, o ar-condicionado funcionava super bem. E uma outra coisa muito boa, gente, na geladeira lá atrás, né, a geladeira do ônibus, tinha copinho de água super gelada, algumas estavam até um pouquinho de gelo, sabe? E tinha assim bastante. Eles, toda vez que ia acabando, eles nas paradas, eles iam colocando mais. Então ficou a viagem inteira com água. Isso foi muito bom que a gente economizou. É que os motoristas da Itapemirim, sempre que eles entram no ônibus, eles se apresentam. Por exemplo, entra um novo motorista, aí ele fala assim, o meu nome é José, eu vou levar vocês até Feira de Santana, daqui até Feira de Santana são 8 horas de viagem, daqui a 2 horas a gente vai parar em tal lugar, a parada vai ser de 20 minutos, aí vai lá e dá aquelas dicas, né, usar o cinto de segurança, enfim, fala todos esses protocolos. E é muito legal isso porque a gente tem uma direção do que vai acontecer. Então existe essa troca de motorista a cada 8 horas e as paradas são de 2 em 2 horas. As paradas são de 20 minutos e a troca de motorista é de mais ou menos 40 minutos. Então eu vou dar uma dica para vocês. Aproveite as paradas mais longas, que é a troca de motorista, para tomar seu banho e para almoçar ou jantar. E a cada troca de motorista, o ônibus era limpo. E isso é muito bom porque não estava dando mau cheiro no ônibus. E as paradas, gente? As paradas são paradas comuns, como todos já sabem, com preços elevados. Para quem assistiu o meu vlog na viagem, aqueles pratos que eu comprava, né, de almoço e janta, ficavam na média ali de 20, 25 reais. Então não era muita comida, mas era o suficiente para mim e ficava nesse preço. O café da manhã também era na faixa de 15 reais por aí. Mas a dica é, leve o seu alimento para você tomar café da manhã, lanche da tarde e almoçar só se for necessário. E jantar também só se for necessário. Ou então faça uma refeição só, que vai ficar na faixa ali de 30 reais. Sobre o banheiro, gente, os banheiros, a maioria são gratuitos. Apenas 2 que eu encontrei que eram pagos. E o valor ali era 5 reais mais ou menos. Para tomar banho, também já tomei banho de graça. E aquela coisa, gente, é um espaço assim que você vai tomar banho, que não tem lugar para colocar a sua mala. Você vai ter que dar um jeitinho ali. E foi até engraçado, gente, porque quando eu tomei banho, a minha amiga tomou banho primeiro e ela ficou com meu filho. Aí eu fui tomar meu banho. Quando eu fui tomar meu banho, não tinha mais ninguém dentro do banheiro. Gente, que medo, que medo. Porque era aquela porta assim que tampava só a metade do corpo. E o banheiro lá no fundo tava tudo escuro, sabe? Eu falei, ai meu Deus, tá até fazendo lembrar de filme de terror. Mas deu tudo certo. A experiência de levar criança, como seria? Sozinha com meu filho. Para tomar banho com criança é praticamente impossível, porque como eu falei, o espaço é pequeno. Você já tem que procurar um cantinho ali para deixar sua bolsa. Não tem como você deixar sua bolsa do lado de fora, né? Você vai entrar pessoas desconhecidas, vai levar suas coisas, então tem que deixar ali dentro com você. Se você for colocar uma criança ali dentro com você, a sua mala vai molhar tudinho, gente. Não vai ter jeito. É um lugar assim meio desajeitado para tomar banho, então não dá para tomar banho com criança. Então se você for viajar com criança, tira essa coisa de querer dar... A criança pode tomar banho, mas você não vai poder tomar banho, não. Tira isso da sua cabeça. Agora, a questão de usar o banheiro também é um outro problema. O meu filho tem um estômago fraco para mau cheiro, então, quando ele entra no banheiro que tá com mau cheiro, ele faz ânsia de vômito. E se eu não tirar ele, ele realmente vomita. Eu falei isso com algumas pessoas e várias pessoas falaram que tem o mesmo problema. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Às vezes eu entro no lugar que me dá aquela ânsia, mas o meu filho é assim.
E todos os banheiros de rodoviária não tem aquele cheiro maravilhoso. Não são tão fedorentos, mas não tem um cheiro tão agradável. Então, assim, na maioria das paradas, meu filho ficava meio assim enjoado. Então eu tinha que entrar com ele, tampando o narizinho dele para ele poder usar. É assim, gente. Se eu fosse sozinha, eu não ia conseguir usar o banheiro, porque eu não ia conseguir usar o banheiro e tampar o nariz dele. Então eu teria que deixar ele lá de fora do banheiro para poder utilizar. Como que eu vou fazer isso, gente, com uma criança? Como que eu vou deixar ele lá de fora? Ah, deixa com uma pessoa que você conheceu dentro do ônibus. Não deixo, não. Não deixo, não. Pode estar dentro do ônibus comigo. Pode estar dentro do ônibus comigo, porque eu não confio. Até se fosse uma pessoa conhecida que estivesse viajando comigo, que eu soubesse que se distrai, eu não deixaria. Eu deixei com minha amiga, porque eu sei que minha amiga é responsável. Mas se ela fosse aquela pessoa que, enquanto estivesse olhando uma coisinha lá na prateleira, se distraísse, eu não deixaria. Porque vai que ela se distrai e uma pessoa leva meu filho embora. Não, 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 não. Não confio. Então, se eu tivesse viajado com ele sozinho, eu ia ter que usar o banheiro dentro do ônibus, porque na rodoviária, nas paradas, eu não iria. Porque eu não ia conseguir deixar ele lá de fora e entrar dentro do banheiro. Então tem esses problemas. O problema de viajar sozinha com criança pequena é esse, a questão do banheiro só. A questão da refeição, da viagem em si, é super tranquilo. Eu paguei a passagem do meu filho, que foi, ai meu Deus, paguei à toa, porque meu filho, por ter 5 anos, ele não paga passagem. Mas eu fiquei com medo do ônibus encher e ter que levar ele no meu colo. Eu não iria aguentar, gente, levar ele no colo. Então, tanto na ida quanto na volta, eu paguei a passagem dele. E o ônibus, tanto na ida quanto na volta, foi vazio. Paguei à toa. Mas tá bom. Isso não vai me deixar nem rica, nem menos pobre, né? O ponto negativo, gente, a questão negativa foi essa venda enganosa que eu comprei a poltrona semi-leito e veio convencional. Ah, era muito desconfortável? A viagem de 48 horas é desconfortável, mas também não foi nada assim surreal, assim, ai meu Deus, tô morrendo, tô pé mega inchado, não tô aguentando mais, não tô encontrando posição. Não, deu pra aguentar, tá? Não foi nada assim terrível, não. A única coisa que foi meio insuportável foi não ter internet. Gente, a gente teve, assim, dessas 48 horas, eu posso dizer que 38 horas ficamos sem internet. A maior parte do tempo ficamos sem internet. Então, assim, Itapemirim, Gotijo e essas outras viações colocam internet de satélite para que os passageiros não fiquem entediados dentro do ônibus, porque não tinha nada pra gente fazer. Não tinha como assistir um filme, porque estava sem internet, não tinha como entrar na rede social, não tinha uma televisão dentro do ônibus para poder passar o tempo, então a única coisa que a gente tinha para fazer era dormir. E tinha hora que a gente cansava de dormir e não tinha como ficar conversando com a coleguinha do lado, porque a pessoa lá atrás queria dormir, entendeu? Então era só isso. Agora na volta a gente voltou de Gotijo e encontramos passagem barata para a cidade de Resende, que fica próximo da cidade onde eu moro, como eu falei no início do vídeo. Porém, eu não aconselho você viajar de Gotijo, porque os ônibus são velhos, a poltrona suja, a poltrona velha, os carregadores não estavam funcionando. No final, já chegando aqui no estado do Rio, só uma tomada de carregador estava funcionando. Só um, gente, era uma briga, todo mundo querendo utilizar. A gente que esperar descer nas paradas para poder colocar o celular para carregar. Gente, tudo velho. Os motoristas extremamente sem educação, dando patada na gente. A gente ia perguntar as coisas pra ele, assim, a gente, eu tô falando as outras pessoas, porque eu não perguntei nada pra eles não, tá? Mas tô até me colocando aqui. As pessoas iam perguntar as coisas pra eles davam uma resposta, parecia que tava fazendo um favor pra gente, não comunicavam com a gente, eles entravam, a gente nem via que tinha trocado de motorista. Teve um motorista que se recusou a levar a gente porque falou que o banco não cabia a ele, porque ele estava bem acima do peso, aí falou que não ia levar a gente, ficou lá parado um tempão, esperando um motorista para poder levar a gente, sabe, umas coisas assim meio desorganizado. As paradas, gente, que eles deixavam a gente eram paradas sem estrutura, algumas paradas eram na própria garagem e com os banheiros assim, que aí até eu, gente, não conseguia entrar porque só o ambiente já tava mau cheiro. O banheiro era insuportável, não dava nem pra entrar. Aquele banheiro sujo, que não tinha água, não tinha lugar pra gente comprar água. Então era um lugar bem desestruturado. A Gotijo, ó, deixou a desejar. Não gostei da experiência. Era tudo muito bagunçado. Muito bagunçado. Os motoristas corriam muito. Eu achei, assim,
a empresa Gotinha muito irresponsável. Já Itapemirim eu super indico. E como eu falei que o ar-condicionado funciona super bem, gente, fica uma dica de levar cobertor, gente, um edredom, porque faz frio dentro do ônibus. Eu vi pessoas lá reclamando do frio porque não levaram edredom, então não façam isso, levem. E também para você ficar bem confortável dentro do ônibus, vá com roupas confortáveis, gente. Não precisa ir arrumadinha dentro do ônibus, não, porque isso lá dentro não vai colar. Precisa de conforto. Sapatos confortáveis também práticos, assim, para você tirar. Então vai com chinelo. Eu fui com um chinelo. Na verdade, eu fiquei com uma rasteirinha, que era bem fácil de tirar e colocar. Meu filho ficou de chinelo, gente, porque o negócio lá é praticidade. É conforto, é sobre isso. E sobre as malas, você pode levar mala no bagageiro. Eu levei uma mala de 20 quilos no bagageiro e uma mala de mão em cima. E na mala de cima eu coloquei apenas roupas e as nossas comidinhas. Assim, graças a Deus não tive problema. Ninguém roubou meu lanche, porém a minha amiga acha que roubaram uma blusa dela dentro do ônibus, porque uma blusa dela sumiu. Não sabe se ela esqueceu em algum lugar ou se realmente roubaram dentro do ônibus. Eu não tive problema nem com comida, ninguém roubou a minha comida, nem nada dentro da minha bolsa. Só que a bolsa que eu colocava documento e dinheiro, eu deixei assim do meu lado. Eu dormia e ela ficava do meu lado, porque eu tinha medo de colocar em cima e na hora eu dormia e alguém pegar. Então, não correr esse risco, gente, porque ali vai ter mais de 40 pessoas, acho que são 48 passageiros, se eu não me engano. São pessoas desconhecidas que você não conhece o caráter de todo mundo ali dentro. Então, não corra esse risco. Graças a Deus eu não tive problema, então fica essa dica também. Para você que vai viajar sozinha, eu dou uma dica para você não viajar em alta temporada, porque alta temporada sempre os ônibus vão bem cheios, né? Alta temporada para o Nordeste geralmente é época de férias ou verão. Mas também o ônibus, ele vai parando em cidades assim e vai embarcando e desembarcando pessoas. E quando o ônibus já está na metade da viagem, começa a ficar vazio, porque muitas pessoas descem na Bahia. Caso você, né, for viajar para Pernambuco, para Ceará, para o Rio Grande do Norte. Eu peguei um ônibus que saiu de São Paulo, passou pelo Rio com destino a Campina Grande, na Paraíba. E na volta, eu não me recordo qual cidade foi, mas saiu do Rio Grande do Norte, passou na cidade de Afogados da Engazeira, em Pernambuco, com destino a São Paulo, e eu desci na cidade de Resende, mas também parou no Rio de Janeiro. Então é interessante você ir no guichê da rodoviária da sua cidade para se informar qual ônibus faz esse trajeto para parar na cidade que você quer ir. Porque às vezes você olha só a saída e o destino, né, final. Mas dentro desse trajeto, eles vão fazendo várias paradas que às vezes você não vai conseguir saber pesquisando na internet. É interessante ir se informar num guichê. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode me perguntar aqui, que vai ser um prazer respondê-las. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Beijinho, tchau!